Olá, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez estamos aqui agradecendo a Deus a oportunidade de poder gravar e transmitir as mensagens através das redes sociais. Obrigado por você compartilhar conosco e estar assistindo as mensagens, compartilhando nos grupos também. Se você não se inscreveu e puder se inscrever no canal, para nós é muito importante porque ajuda a divulgação das mensagens. Se você puder dar um toquezinho lá no joinha, também ajuda a divulgar as mensagens. Se você clicar no sininho, cada vez que tiver uma mensagem nova, vai chegar um aviso no seu celular, uma notificação. Se você quiser, você vai estar recebendo as notificações. Estamos transmitindo os cultos ao vivo também, terça, quinta e aos domingos. Então estamos transmitindo os cultos, período de pandemia aí, até voltar isso ao normal. E vamos continuar fazendo as transmissões depois, você estará assistindo, se achar por bem, tá bom? Então, obrigado pela sua participação aí conosco. Estamos tratando desse assunto, divórcio, e nós vamos ler o texto de Mateus 19, verso 9 novamente. Espero que não se torne cansativo, mas espero que você consiga realmente aprender a interpretação correta desta passagem, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, Mateus 19, verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Lá atrás das mensagens, se você lembra, eu expliquei o significado de divórcio, desquite, prostituição, fornicação, adultério. Fornicação só pode ser usado para solteiros. E adultério só pode ser usado para casados. Solteiro não adultera, é fornicação, fornica. E casados não tem fornicação, tem adultério, traição, adultério. Então, uma palavra não pode ser sinônimo da outra. E é o que alguns estão fazendo. Por isso que essas versões bíblicas que eu mostrei para vocês, alguns dias atrás, você viu que em português tem várias palavras: relação sexual ilícita, infidelidade, imoralidade, prostituição, fornicação, adultério. Qual é a certa? Nós estamos mostrando no grego aqui que a certa é fornicação. A palavra grega é porneia. E a palavra para adultério é moikeia. Então não tem nada a ver uma com a outra. E eu vou mostrar versos bíblicos para vocês verem a distinção de uma palavra e da outra palavra, tá bom? Vamos lá. A Bíblia explica a Bíblia. Encontra-se também o masculino pornos, fornicário, e o verbo porneu, fornicar. Em várias flexões, por diversas vezes, o substantivo masculino é encontrado em... Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 5, depois o verso 5, 9, o 10 e o 11. Depois nós vamos ver o 6, o 9. Então, 1 Coríntios capítulo 5, vamos encontrar aqui. 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 9, diz assim, ó. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Aqui nós temos o verbo porneis, vem de porneia. O verso de número 10. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Verso de número 11, diz assim, ó. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo irmão, for devasso, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Então veja a distinção do verso 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Porneia. Então é diferente do assunto adultério. Então vamos tomar cuidado. Capítulo 6, verso de número 9. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 9. Diz assim, ó. Não sabeis que os injustos que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí ele coloca, verso 10, não erreis,
nem os devassos, nem os avarentos, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então há uma distinção grande no assunto. Efésios capítulo 5, verso de número 5. Olha o que diz Efésios capítulo 5, verso 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então veja como o autor coloca a questão da prostituição, o devasso. Então aqui nós encontramos aqui, irmãos, nesse versículo aqui, a palavra nenhum, a palavra que aparece aqui, porno, que vem de porneia, prostituição, indivíduo imoral e etc. Então aqui é a raiz novamente. Alguns veem prostituição, devasso e etc. Então são sinônimos. Agora, não sinônimo de adultério. Vamos tomar cuidado. Ainda, vamos para 1 Timóteo 1,10. E aí eu não vou ler todos esses, se você quiser ler todos esses daí. 1 Timóteo 1, verso 10, diz assim, ó. Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, novamente aqui nós encontramos a raiz porno, que vem de porneia. Tudo isso associado à prostituição. Então, Efésios, se você quiser ler Hebreus 12, 16, 13, 14, Apocalipse 21, 8, 22, 15, o verbo, 1 Coríntios 6, 18, etc. Todos esses versos estão assim no texto original. Qualquer teólogo, qualquer pessoa pode pegar um dicionário e procurar, pode pegar uma Bíblia em grego e procurar. Você não precisa conhecer a língua grega, mas você vai ver que está escrito esta palavra lá, como eu mostrei nos slides anteriores, tá? Porneia e moiqueia. Vamos lá. Porneia. De onde o nosso termo pornografia? No grego do Novo Testamento quer dizer fornicação, que é o uso ilegítimo do sexo por pessoas solteiras com outra pessoa solteira. Pode se constituir em atos isolados e pode designar uma união fornicária ou mancebia ou concubinato. Então a fornicação, viver um relacionamento conjugal juntos e não casar legalmente, estão vivendo em pecado, estão vivendo em fornicação, porque são solteiros, na verdade não são casados. Então legalize o seu casamento, corra atrás, é algo tão importante, não fique nessa vida, também é pecado, viu? Também é pecado, então legalize seu casamento. Nesse último caso, quando os dois convivem sem o liame do matrimônio, em Efésios 5,3, Paulo enfileira alguns tipos de pecadores, dentre os quais o fornicário e o impuro. E em Colossenses 3,5, algumas espécies de pecado, destacamos a fornicação e a impureza. Denota, portanto, a fornicação como mancebia ou união ilícita permanente ou concubinato. Aqueles casais que vivem numa união, têm filhos e continuam casados, mas nunca legalizaram o ato matrimonial. Isso é fornicação, isso é mancebia, isso é pecado. Legalize o seu casamento. O que falta? Hoje é mais simples fazer isso. Tem cartórios, na semana você vai lá e consegue legalizar o casamento. Em 1 Coríntios 5,1, outro sim, o apóstolo classifica de porneia a união incestuosa daquele rapaz com a mulher de seu pai, a sua madrasta. Então, ali em 1 Coríntios capítulo 5, ele também usa uma porneia ali, uma união incestuosa entre aquele rapaz e a madrasta. Ele não tratou como adultério, ele tratou como uma união, a palavra que aparece lá é porneia, uma união incestuosa daquele rapaz com a madrasta. O decreto apostólico exarado em Atos 15, 28 e 29, confronte-se com Levítico 18, também alude à porneia, que se trata de união fornicária ou concubinato, tão em uso entre os gentios, de que, convertidos ao evangelho, deveriam se abster. Para quem não conhece a verdade lá fora, ele está junto para que casar?
Mas a partir do momento que você conhece a verdade, você vê como as pessoas têm um desejo de casar? Agora o difícil é que às vezes um dos cônjuges conhece a Jesus e o outro não. E o que não conhece a verdade ainda resiste ao casamento, à legalização do casamento. Não compreende que é uma união pecaminosa, é uma união fornicária, é uma união de porneia, prostituição. Por que não legalizar o casamento? É o que diz a palavra de Deus, tá bom? O protesto dos judeus em João 8,41, nós que somos nascidos de fornicação, de concubinato ou de mancebia. Eles questionaram Jesus e disseram, nós não somos nascidos de prostituição, nós somos filhos de Deus, eles disseram. Jesus disse, não, vocês não são não. A união fornicária, ou concubinato, ou mancebia, é nula por falta de vínculo conjugal legítimo. Não é um casamento. Não é válido como um casamento. Precisa ter a legalização correta. Faz isto. Acerta o seu casamento. Esta carência do vínculo pode ter várias causas, como vício intrínseco da união, invalidada por lei positiva, desfeito de intenção, como nas uniões livres. Releva notar-se ainda que, no mesmo contexto, Jesus usou o verbo adulterar ou cometer adultério no grego, moikeu ou moichaiomai. Então, por que na exceção não empregou o vocábulo moikeia? Por que no verso ali ele não usou moikeia e usou porneia? Se ele usa o verso moikeia dentro a palavra no vocábulo moikeia dentro do verso, por que ele não usou moikeia? Como tem uma tradução que no português usa adultério, que não é, viu? É fornicação a tradução correta para o texto. Valeu-se isto sim da palavra porneia, cujo significado é bem diverso, segundo verificamos. Toda vez que o mestre se referiu ao adultério, propriamente dito, aplicou com exata precisão o termo moikeia. Toda vez que Jesus quer falar sobre adultério, ele aplica o termo moikeia, nunca o termo porneia. Então não posso traduzir porneia por adultério, não posso. Lamentamos, não posso traduzir por prostituição, prostituição é outra coisa. Relação sexual ilícita, realmente um jovem, uma relação sexual ilícita, poderia, aí sim, caberia aí um sinônimo para infidelidade ou imoralidade, não cabe na questão dali. Então precisamos tomar cuidado. Jamais o confundiu com porneia. Ao invés de moikeia adultério, em Mateus 5,32 e 19,9, na expressão exceptiva, ele adotou o vocábulo porneia, fornicação, mancebia e concubinato. Então veja, espero que você esteja conseguindo entender. Aquele verso, a primeira palavra que aparece ali em grego é porneia, fornicação, mancebia, concubinato. Fornicação só pode ser para solteiros. Se você tem um vínculo conjugal, está vivendo junto, tem filhos, tal, mas você não legalizou o casamento, você está em pecado, está em fornicação, está em mancebia, está em concubinato. Não permita isso, legalize seu casamento. Se é a esposa que Deus te deu, se é o esposo que Deus te deu, vai lá, faz isso. E o diabo não terá poder mais nenhum sobre você e sua família. Assim fez ele, precisamente porque não se tratava de adultério ou infidelidade. Adultério que consiste no pecado de natureza sexual, cometido por um dos cônjuges legítimos com terceira pessoa. Por conseguinte, Jesus Cristo não faculta o divórcio, nem no caso da esposa ou do marido adulterar. Enfim, a exceção não é exceção. Jesus jamais deu uma brecha. Aquela palavra ali era para quem vivia em concubinato, quem vivia em mancebia, para quem vivia em fornicação, quem não era casado. Esse casamento, se não era legalizado, não era um casamento. Então não poderia ser divórcio. Esse poderia separar, porque não era um casamento. Nunca foi um casamento. Então, quando um ímpio conhece a Cristo, ele quer imediatamente legalizar o casamento. Faça isso para a glória de Deus. Que Deus abençoe cada família. Que Deus abençoe o seu lar, seus filhos, seus pais, sogros, sogra, tios e etc. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa,
sobre todos os seus entes queridos. Vamos orar nesse instante. Pai, quero te agradecer mais um dia pela oportunidade de chegarmos até aqui. Obrigado, Deus, pelo teu carinho e as tuas infinitas misericórdias sobre nós. Obrigado pelo estudo da tua palavra. Ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento. Fica conosco, Pai. Eu te oro agradecido no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.